Olá, irmão e amigo do canal IBD+, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Bem-vindo ao quadro Algo a Mais. No vídeo de hoje, iniciaremos falando da biografia de Melquisedeque. Depois faremos um comentário do capítulo 7 de Hebreus, tratando dos seguintes temas principais. Primeiro, Melquisedeque, tipo de Cristo. Segundo, o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Terceiro, o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Quarto e último, Cristo, sacerdote único e perfeito. Neste domingo, se Deus permitir, estudaremos a lição 7 da revista Adultos da CPAD, que tratará do seguinte tema: Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Esperamos que esse subsídio possa lhe ajudar na preparação da sua aula. A maior parte do nosso comentário foi extraído do livro A Excelência da Nova Aliança em Cristo, de Orton W. Wiley. Vamos então iniciar falando sobre a biografia de Melquisedeque. Segundo Champlin, o termo Melquisedeque é a transliteração para o português de um nome hebraico que significa Rei da Justiça. Ele era rei de Salém, ou Jerusalém, e sacerdote de Ei Elion, o que o tornava um rei sacerdote, o que serviu muito apropriadamente para ilustrar o mesmo ofício ocupado em forma muito significativa pelo Senhor Jesus, o Cristo. Salém tem sido identificada como Jerusalém com base na referência bíblica de Salmo ou do Salmo 76, verso 2, que diz: Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Talvez Melquisedeque fosse um sacerdote cananeu. Tanto Ei quanto Elion eram divindades cananeias bem conhecidas. A adoração cananeia a Ei Elion tem sido associada a Yahvé e sua adoração. E deveríamos recordar de que esses nomes divinos não foram cunhados pelos hebreus, pois a verdade é que eles os empregaram para indicar seus conceitos específicos de Deus. Em Gênesis 14, 19, Ei Elion aparece como Criador, tornando-se claro que novas ideias, como também ideias adequadas, foram atreladas a alguns nomes divinos. Assim está escrito em Gênesis 14, 19. Abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. É claro que Abraão deve ter pensado que Melquisedeque servia ao mesmo Deus que ele servia, porém, também é patente que em parte alguma Melquisedeque é identificado com a fé dos hebreus. Não há que duvidar que Melquisedeque era homem conhecido pelo seu poder político e por sua espiritualidade, bem como por suas funções sacerdotais, e Abraão não hesitou em associar-se a ele e mesmo a tratá-lo como um superior. Muitas tentativas têm sido feitas para identificar Melquisedeque. Algumas dessas tentativas, equivocadamente, tentam situá-lo solidamente dentro da fé e da cultura dos hebreus, mas daí não tem advindo qualquer conclusão útil. Geralmente somos ensinados a mostrar-nos hostis para com pessoas de outras fés religiosas, o que obscurece o respeito que elas merecem. Lembremos-nos que José casou-se com a filha de um sacerdote egípcio, Gênesis 41, 45. Desse casamento resultou o nascimento de Manassés e de Efraim, que subsequentemente tornaram-se os patriarcas de 2 das 12 tribos de Israel. É difícil imaginarmos José mostrando-se hostil à família de sua esposa egípcia. Antes, ele deve ter mantido estreitos laços com a casta sacerdotal egípcia, embora também conservasse suas distinções pessoais. Talvez Abraão também mantivesse relações amistosas com os melhores membros religiosos de povos estrangeiros, tal como se deu com José e a família de sua esposa. Permita-me acrescentar que Champlin, em momento algum, está defendendo o casamento com pessoas que comungam uma fé diferente da nossa.
nem tampouco dizendo que temos que ter comunhão e aceitar tudo sobre pessoas de outra religião. Ele está simplesmente pontuando algo que aconteceu na história do povo de Deus. Melquisedeque é apresentado como um rei que tinha funções e direitos sacerdotais. O próprio Abraão lhe prestou homenagem. Certamente, pois, a sua glória ultrapassa a de Arão. Cristo assumiu esse sacerdócio real, mas revestido ainda de maior glória. Notemos que, no trecho de Zacarias 6:13, são combinados os ofícios de rei e de sacerdote no tocante ao Messias. Assim está escrito em Zacarias 6:13: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Antes de comentarmos o capítulo 7 de Hebreus, gostaria de esclarecer a seguinte indagação: Jesus é a reencarnação de Melquisedeque? Obviamente não. Mas a título de informação, é bom que o professor saiba que há quem defenda que em Hebreus 7:3 há uma menção sobre a reencarnação de Melquisedeque em Jesus. Veja o que diz o texto bíblico: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Nesta indagação de que Jesus é a reencarnação de Melquisedeque, nós temos o seguinte problema. Hebreus nos diz que Melquisedeque não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Como Jesus assumiu este sacerdócio, alguns que aceitam a reencarnação usam a passagem citada para provar que ele é a reencarnação de Melquisedeque. Será que eles têm razão? Vamos à solução. Não, eles não têm razão. Isso é um mau uso desta passagem, o que está claro por diversas razões. Em primeiro lugar, ela diz apenas que Melquisedeque foi feito semelhante a Jesus, e não diz que Jesus era Melquisedeque. Em segundo lugar, diz apenas que Cristo foi um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não que ele era Melquisedeque. Finalmente, o fato de que Melquisedeque tenha sido misterioso em seu nascimento e morte, sem genealogia, não prova a reencarnação. Isso foi usado apenas como uma analogia ao eterno Messias, Jesus Cristo. Vamos agora para o comentário do capítulo 7 de Hebreus. Para efeito de estudo, podemos dividir Hebreus 7 em 4 temas principais. Primeiro, Melquisedeque, tipo de Cristo. Hebreus capítulo 7, verso 1 a 3. De Melquisedeque não se sabe a genealogia. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Assim, toda a história de Melquisedeque, exceto este único evento registrado, é oculta a nós, sem dúvida por desígnio divino. A base do argumento do escritor de Hebreus, portanto, é que Melquisedeque se destaca como rei sacerdote, não por herança ou por descendência, mas por seus próprios méritos. Além disso, não havendo registro nem do início nem do término do seu reinado, torna-se um símbolo digno do sacerdócio eterno de Cristo. O autor da epístola disse ainda que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Assim, a vida de Melquisedeque e a de Abraão em relação a Cristo mostram a ordenação providencial que lança os alicerces de um sacerdócio eterno fora da ordem levítica e no qual a realeza e o sacerdócio reúnem-se em uma só pessoa. Estes são os argumentos que o autor desenvolverá depois. O autor de Hebreus vê em Jesus Cristo o único sumo sacerdote que pode abrir o caminho a Deus e chama o sacerdócio de Jesus um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. De onde adquiriu esta ideia? De uma passagem do Antigo Testamento.
No Salmo 110, verso 4, está escrito: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A outra citação provém de Gênesis 14, 17 a 20, onde se narra a história de Melquisedeque. Destas duas passagens, o autor constrói a imagem do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e do que significa o sacerdócio. Podemos resumir a passagem de Hebreus 7, de 1 a 3, dizendo que o autor menciona outras qualidades de Melquisedeque. O nome Melquisedeque significa literalmente rei de justiça. A palavra Salém significa paz, por isso era também rei da paz. Vimos que não tinha pai, nem mãe, nem genealogia alguma. Mas novamente o autor vai ao silêncio da Escritura. Não se nos diz quando começou Melquisedeque seu sacerdócio, nem quando terminou, nem quando nasceu, nem quando morreu. Por isso se deduz que Melquisedeque não tem princípio nem fim e que seu sacerdócio perdura para sempre. Disto nós podemos reunir 5 grandes qualidades do sacerdócio de Melquisedeque. Primeiro, é um sacerdócio de justiça. Segundo, é um sacerdócio de paz. Terceiro, é um sacerdócio de estirpe real, porque Melquisedeque era rei. Quarto, é pessoal e não herdado, porque não tinha nem pai, nem mãe, nem genealogia. Quinto e último, é eterno, porque não tem nem nascimento nem morte, e seu sacerdócio não tem princípio nem fim. Estas são, portanto, as qualidades que diferenciam o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque do sacerdócio comum. O segundo principal tema de Hebreus 7 vai do verso 4 ao verso 10. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Observe agora os argumentos que o escritor aos Hebreus usa para provar que o sacerdócio de Melquisedeque é superior e maior que o sacerdócio aarônico. Para provar isso, o autor se apoia em 2 pontos do que Gênesis relata sobre Melquisedeque. Em primeiro lugar, diz-se ali que Abraão deu a Melquisedeque os dízimos de tudo. Agora também os sacerdotes requeriam dízimos, mas há 2 diferenças. Os sacerdotes recebiam o dízimo de seus irmãos, de seus correligionários judeus, e isto como resultado de uma prescrição legal, e era-lhes dado esse direito. Mas Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, com quem não tinha nenhuma conexão racial, e de fato foi o fundador da nação judia. Além disso, exigiu-lhe os dízimos não porque uma lei lhe desse o direito para isso, mas por um direito pessoal indisputável. Ele não precisava de uma lei que lhe autorizasse a pedir dízimos. Ele tinha direito. Por certo que isso o coloca acima do sacerdócio comum. Em segundo lugar, disse que Melquisedeque abençoou Abraão. Agora, é sempre o superior quem abençoa o inferior. Portanto, Melquisedeque era superior a Abraão, que foi o fundador da raça judia e o único destinatário das promessas de Deus. Isto efetivamente dá a Melquisedeque um lugar insuperável. A B. Bruce sintetiza desta maneira os pontos nos quais Melquisedeque é superior ao sacerdócio ordinário levítico. Primeiro, recebeu os dízimos de Abraão e, portanto, era superior a Abraão. Abraão foi um dos patriarcas. Os patriarcas são superiores a seus descendentes. Portanto, Melquisedeque é maior que os descendentes de Abraão. Os sacerdotes comuns são descendentes de Abraão. Portanto, Melquisedeque é maior que eles. Segundo, Melquisedeque é maior que os filhos de Levi, porque estes podem exigir dízimo por uma prescrição legal, mas ele o fez com um direito que possuía pessoalmente e que ninguém lhe concedeu. Terceiro, os levitas recebiam dízimos como homens mortais. Melquisedeque os recebeu como alguém que vive para sempre. Quarto e último, de fato pode-se dizer que Levi,
a quem os israelitas pagavam o dízimo, tinha pago o dízimo a Melquisedeque, porque aquele era neto de Abraão e, portanto, estava no corpo, simbolicamente falando, de Abraão, quando este pagou os dízimos. O terceiro tema principal de Hebreus 7 vai do verso 11 a 19. O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Hebreus 7:11 nos diz o seguinte: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? De Hebreus 7:11 em diante, o escritor prossegue mostrando em que radica, ou seja, estabelece, consolida, a superioridade do novo sacerdócio. O próprio fato da promessa de um novo sacerdócio mostra que o sacerdócio antigo era inadequado. Se o sacerdócio antigo tivesse completado a função de levar os homens à presença de Deus, então não se teria requerido mais um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E além disso, a introdução de um novo sacerdócio é algo revolucionário. De acordo com a lei, todos os sacerdotes deviam pertencer à tribo de Levi, mas Jesus era da tribo de Judá. Isso mostra que todo o sistema antigo está superado. A lei fica anulada. Veio algo superior à lei. Agora a lei é uma letra morta. O novo sacerdócio é para sempre, conforme Hebreus 7, 15 a 19. Sob o sistema antigo, os sacerdotes morriam, não haviam permanência, mas agora veio um sacerdote que vive para sempre. O quarto e último tema principal de Hebreus 7 vai do verso 20 ao 28. Cristo, sacerdote único e perfeito. O novo sacerdócio foi introduzido por um juramento de Deus. Hebreus 7, 20 e 21. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Mas este com juramento, por aquele lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. O Salmo 110, verso 4 diz: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É óbvio que Deus não jura levianamente. Nunca introduziu desta maneira o sacerdócio comum. Isto é algo novo. O novo sacerdote não oferece sacrifícios por si mesmo, Hebreus 7:27, que não tem necessidade, como os sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O sacerdote ordinário teve sempre que oferecer sacrifícios por seu próprio pecado, antes de poder fazê-lo pelos pecados do povo. Mas Jesus Cristo, o novo sacerdote, não tem pecado e não necessita sacrifício por si mesmo. O novo sacerdote não precisa repetir ininterruptamente os sacrifícios, conforme Hebreus 7:27. Oferece um sacrifício perfeito que nunca precisa repetir-se, porque abriu para sempre o caminho à presença de Deus. Para finalizar, resumamos da maneira mais direta as ideias que provavelmente rodavam na mente do autor quando pensou em Jesus em termos de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Para que resulte claro, chamamos a atenção sobre os pensamentos mais importantes, sem nos deter em suas derivações. Primeiro, Jesus é o sumo sacerdote cujo sacerdócio não depende de alguma genealogia, mas sim de si mesmo e só de si. Segundo, Jesus é o sumo sacerdote que vive para sempre, nunca morre. Terceiro, Jesus é o sumo sacerdote sem pecado e que, portanto, nunca precisa oferecer sacrifício algum por seu próprio pecado.
Quarto e último, Jesus é o sumo sacerdote que, ao oferecer-se a si mesmo, fez o sacrifício perfeito. Já não se requer que todos os dias sejam feitos sacrifícios. O sacrifício que abre o caminho a Deus foi feito uma vez para sempre. A função do sacerdote é abrir as portas de acesso a Deus. Jesus o fez de uma maneira para sempre, realizando definitivamente o que o sacerdócio comum e terreno jamais pôde fazer. Glórias a Deus. Assim, encerramos mais uma edição do quadro Algo a Mais. Que Deus abençoe o seu ministério, professor, na formação do caráter de Cristo em seus alunos, e que eles venham crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma ótima aula. Fique na paz do Senhor Jesus.